Graça e paz a todos, irmãos e irmãs. Realmente a graça, a paz e o amor de Cristo possa estar connosco aqui esta manhã. Deixem-me colocar duas questões. O que é que vos vem à mente quando pensam em oposição? Qual é a primeira palavra que vos vem à mente? Não percebi. Política, ok, boa. E quando pensam em dificuldades na execução de um projeto? Câmara Municipal. Já vamos falar sobre isso. De que forma é que vocês experimentam oposição na vossa vida? E o que é que isso diz sobre a importância disso para a vossa vida? De que forma a interpretação e a importância atribuídas a essa oposição refletem a relevância que se está a dar a essa situação? Quero convidar-vos a abrirmos a Palavra de Deus. Vamos para o Velho Testamento, para o livro de Esdras, e vamos estar a considerar o capítulo 4. Esdras, capítulo 4. E diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes connosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabiel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. E escreveu Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, os outros seus companheiros: Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilónios, Susanquitas, Diavitas, Elamitas, e os outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens de aquém do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crónicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões, desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não se terá a posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei a Reum:
o comandante, a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates. Paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Ordenando-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se têm feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que de além do Eufrates dominaram em todo o lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho, e não se edifique aquela cidade, a não ser com a autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Até aqui, a palavra do Senhor. Certamente aqui alguns saberão melhor do que eu que a compra de casa hoje em dia seja um processo bastante complexo. Vivemos uma crise do imobiliário, não é? Não há casas suficientes para todos, ouvimos disso todos os dias, e que faz os preços subir. Mas apesar de tudo, creio que é mais fácil, se já tiveres umas ideias em concreto daquilo que tu desejas, ires a uma imobiliária, expores aquilo que realmente tu queres ao agente. Ele apresenta-te algumas propostas, tu gostas, vais ver, selecionas e já está. Se tiveres viabilidade financeira, se calhar em menos de 2 meses estará tudo pronto. Não sei se é assim verdadeiramente, mas não será muito longe. Mas na passagem de hoje vemos que não é isso que acontece. O livro de Esdras é um livro que fala sobre a restauração, em que Deus, sendo fiel à sua promessa, age reconduzindo o povo à terra de Israel, usando reis pagãos, reis poderosos como meros instrumentos nas suas mãos. Regressando do exílio, eles começam por construir as fundações do templo e fazem uma grande cerimónia de celebração quando as concluem, estas fundações. Contudo, não é um processo fácil. Pelo contrário, é cheio de areias na engrenagem. Eles não vão consultar o idealista à procura de um templo à venda. Não é nada disso que eles fazem, não é? O processo é mais parecido com comprar um terreno, contratar um arquiteto, discutir o que se pretende, até que entra na Câmara Municipal. E aí tudo fica mais difícil. A oposição das burocracias, dos gabinetes, para cima e para baixo, do tempo de espera sem resposta. E muito tempo depois, processo para trás, processo para a frente, projeto aprovado e lá vem a licença. E depois vem a escolha e disponibilidade do empreiteiro. Outra dificuldade, não é? Diz que vai para a semana e depois vem daqui a meio ano. Eu perguntei ao ChatGPT, e neste caso em Coimbra, não é? Eu sou de lá. Qual é o tempo médio para compra de terreno, licenças e construção de uma casa no concelho em Coimbra? Então o ChatGPT disse-me que entre a compra do terreno, o processo de licenças, que são várias, e a construção em si, ele disse 1 ano e meio a 3 anos. E eu disse, és tão ingênuo. És tão ingênuo. Ainda não está lá no algoritmo, não é? Um amigo meu de curso, por exemplo, sem ter que comprar terreno, porque já era dos seus pais, ele levou cerca de 6 anos até poder entrar na sua casa totalmente terminada. 6 anos. Então, sim, se escolheres o Concelho de Coimbra, tendo a Câmara Municipal de Coimbra, para tratar dos teus licenciamentos, é provável que te mentalizes com 5, 6 anos para teres a tua casa. Isto se tu não desistires no caminho. Vemos na passagem de hoje a continuação da construção do templo e a forte oposição à sua edificação. Eu irei dividir esta passagem em 4 pontos. Primeiramente, a origem da oposição. Segundo ponto, oposição constante e persistente. Terceiro, várias formas de oposição.
e, por fim, as consequências dessa oposição. Então, a origem da oposição, nos primeiros 3 versículos. O povo está a dar continuidade à construção do templo. Os seus vizinhos, aparentemente cheios de boa vontade, eles vão e até oferecem ajuda. E que tipo de ajuda é? É um pedido que, à partida, parece inocente, voluntarioso. Vejam, eles dizem, deixai-nos edificar convosco. Portanto, eles estavam a mostrar que era malta porreira, eram bons vizinhos, preocupados e interessados em ajudar e levantar aquelas grandes pedras. Certamente que toda a ajuda seria bem-vinda. É um pedido que parece ter até a motivação certa, não é? Como eles dizem, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Uau! Além de simpáticos, estes nossos vizinhos partilham da mesma fé que nós? Ou querem partilhar porque usam o futuro, buscaremos? Só que não é isso. O versículo 1 adverte-nos logo e ele identifica-os como adversários. Estes adversários insinuam que são convertidos ao judaísmo, vistos que dizem adorar o Senhor desde a sua chegada àquela terra. No entanto, o autor deste livro esclarece que estes adversários não eram monoteístas, mas sim sincretistas na sua adoração. Ou seja, nós podemos ver isso sustentado em 2 de Reis, no capítulo 17 e versículo 33, em que diz: de maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. E é por isto que a sua ajuda é rejeitada. Quantos de nós aqui, se precisássemos de deixar as nossas crianças por algum motivo qualquer, as deixaríamos com vizinhos que mal conhecemos ou com vizinhos com um passado duvidoso? Quantos de nós fariam isso? Pois é, ninguém, não é? Porquê? Não são dignos de confiança suficiente para zelar e cuidar do bem mais precioso que o Senhor nos deu. É simples. É simples. Então a ajuda foi rejeitada porque eles não temem verdadeiramente o Senhor. Colocam o Senhor no mesmo patamar que os outros deuses, como sendo apenas mais um à coleção que existe. E também revelaram que de amigos, afinal, eles não tinham nada. Então rejeitaram essa ajuda porque o Senhor exige exclusividade no desempenho da sua missão. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. O povo do Senhor tem uma identidade própria. E por isso permitir que estes vizinhos participassem na reconstrução do templo, que era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, um símbolo que aponta para a exclusividade, para a separação, para a santidade, era estar a banalizar tudo isso e negar o que Deus queria fazer por intermédio do seu povo. Então os líderes, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nos tempos de hoje, estes líderes certamente seriam chamados de exclusivistas, insensíveis. Seriam acusados de promoverem uma cultura de cancelamento, talvez até de racistas. Como é que nós lidamos com este tipo de pressão? Por vezes nós podemos ser pressionados a incorporar no serviço de igreja pessoas que nunca deram nenhum tipo de testemunho público da sua conversão ao Senhor. Deixem-me perguntar, baseado nesta passagem, qual a legitimidade de alguém nesta condição para servir o Senhor? Se tivéssemos, por exemplo, aqui no nosso meio, o melhor guitarrista, o melhor baixista, o melhor baterista do mundo, o melhor pianista, mas que não conhecessem o Senhor, seria legítimo chamá-los para servir aqui em louvor ao Senhor? De forma alguma. Então não é o serviço que torna as pessoas cristãs. Não é o serviço. Mas é pela sua fé em Cristo e arrependimento que, em gratidão e adoração, se disponibilizam em forma de sacrifício vivo,
a servir ao Senhor. É isso que faz a nossa identidade enquanto cristãos, crentes no Senhor Jesus Cristo. E vejam que esta rejeição gerou ressentimento, levando esses povos a mostrar quem na verdade eles são, não é? É fácil nós montarmos uma máscara, mas quando vem a rejeição, quando vem a turbulência, a máscara cai e vemos quem eles são na realidade. E assim eles tentam frustrar os planos dos judeus. E depois partimos para um cenário de oposição constante e persistente no versículo 4 e 5. Não sei se vocês já fizeram algum piquenique no verão, certamente que sim, com um churrasco ao ar livre, não é? E qual é a coisa desagradável e chata que costuma acontecer? Sobretudo se for sardinha, são as moscas. As moscas, não é? São chatas, não é? Eu já estive em situações que sinceramente apetece arrumar tudo e ir embora. Desistir, porque não há paciência de santo que aguente tanta persistência em chatear. Pois é, estas gentes da terra, elas tornaram-se uns chatos, a tentar sabotar o que estava a ser construído. Esta será uma das estratégias da oposição, causar desânimo, tentando vencer o adversário pelo cansaço e de forma persistente. Vemos que quem escreveu mostra a oposição como sendo constante e contínua ao longo do reinado de Ciro e até ao reinado de Dario. Surgem com esta chatice constante, não é? Depois começam a surgir aquelas perguntas. Será que vale a pena? Será que estamos a fazer aquilo que está certo? Até quando é que isto vai durar? Quando é que podemos ter um espaço pronto? Até quando é isto, falando agora do contexto de Palhal, que vocês saberão o contexto, não é? Ou porque são incêndios, ou porque são as contingências por causa do perigo de fogos, ou porque são os assaltos, ou porque é isto, ou porque é aquilo, não é? Parece que há uma oposição constante. Até quando? E olha, às vezes é até vir outra coisa. Às vezes é simplesmente até vir outra coisa. Há uma que vai, mas é provável que haja logo outra que surge. E sabem, olha, é assim a nossa caminhada aqui. O povo de Deus tinha um propósito divinamente ordenado que a oposição tentou frustrar. Somos lembrados de que a oposição ou as dificuldades não são necessariamente um sinal de que estamos a fazer algo de errado. Não sei se está aqui alguém que defende a teologia da prosperidade. Mas pode ser um sinal de que estamos efetivamente a fazer o que é certo. Então, se assim for, nós vamos persistir. Não vamos desanimar. E é muito provável que a oposição surja quando Deus quer agir. Mas se Deus agir, quem pode impedir? E depois surgem várias formas de oposição, do versículo 6 ao 22. Quando se ouve falar em oposição, é inevitável não pensar em política, não é? Já se falou aqui. E é de resto um termo bem comum no debate parlamentar, não é? Há sempre o governo e há a oposição. A oposição é essa que, sem dúvida alguma, irá usar mecanismos e artimanhas possíveis para denegrir e para minar o trabalho que o governo esteja a fazer. Não irão perdoar a mínima coisa para a expor, para a ampliar, para a divulgar, para a negativizar, o que quer que seja. Um pouco como aquele colega de trabalho, não é? Em que nunca nada está bem. E cuja política é, seja o que for, eu vou-me opor. Estes versículos não estão por ordem cronológica. Os versículos 5 e 24 dizem respeito às informações do reinado de Dario, e aqui os versículos 6 a 23 são de tempos já posteriores, concretamente dos reinados de Xerxes e Artaxerxes. Então fica claro que a principal preocupação do autor não é dar uma linha cronológica dos acontecimentos, mas sim enfatizar o tema da oposição persistente que se estendeu por mais de meio século na construção do templo. A oposição nestes versículos é manifestada pelo envio de cartas aos reis persas, acusando os judeus de rebeldia
e de tentar restabelecer a sua autonomia política. Os inimigos de Judá e Benjamim referiam-se a Jerusalém como sendo uma cidade rebelde e má, que a cidade era nociva para os reis e nações e que nela houve palco para muitas rebeliões, que os habitantes de Jerusalém eram rebeldes por natureza, que não pagavam os seus tributos, os impostos, nem taxas, que podiam até transformar-se numa ameaça ao próprio império. Então estes inimigos fizeram um jogo político ao apresentar os israelitas como um perigo iminente do ponto de vista político e económico, caso continuassem a proteger-se com muros e com a edificação do templo. E sabem, a Igreja também passa por processos de oposição e de dificuldades em Portugal. Podem ser processos de oposição interna ou externa. Externamente, vemos que não há uma oposição concretamente de violência física, de opressão da liberdade, mas há dificuldades impostas por manifesta falta de vontade, seja por entupir com burocracias, desde alugar um espaço para uma conferência. São evangélicos, cuidado. Desde movimentar contas de bancos, aquilo é tudo escrutinado. Desde conseguir um espaço para cultuar, para reunir. Sabemos que até pode não ser consciente, mas sobretudo sabemos que Satanás opõe-se desde o jardim do Éden ao plano de Deus e vai influenciando e manipulando mentes. E depois já também as nossas próprias dificuldades internas e oposição interna, em que o pecado, seja o meu, seja o do meu irmão, insiste em perturbar. Nós não podemos deixar de sentir séria responsabilidade na forma como o meu pecado pode influenciar a Igreja e as pessoas à minha volta. Não posso. Nós não podemos deixar de pensar de que maneira o nosso pecado pode estar a impedir as bênçãos de Deus no corpo ao qual nós pertencemos. E quando falo de pecado, é realmente aquilo que a sociedade considera crime, não é? Seja o homicídio, ou seja o roubo, ou aquele em que a sociedade até aceita e promove, seja o adultério ou o sexo ilícito. E também aquele que não é tão evidente ou visível, que anda cá dentro, que fervilha. E penso por isso também em situações como a murmuração, os pensamentos errados, as raivas, os ressentimentos, invejas, ódio, orgulho, que são efetivamente pecado, mas que não se dá o devido valor, porque não se vê, mas que a sua influência vai minando relacionamentos, vai minando a santidade e o inevitável crescimento da Igreja, tornando-se uma verdadeira e séria oposição interna. Mas deixem-me dizer-vos que há esperança. Deus, em Cristo, proporcionou-nos tudo o que precisamos para viver nestes dias como Deus intencionou, ao sermos inundados pela sua maravilhosa graça, que submerge toda a influência de pecado, havendo arrependimento sincero. Paulo, debatendo-se com o seu espinho na carne, a resposta de Deus para ele foi que a sua graça lhe bastava. Mas isso dá-nos liberdade para pecarmos? Não. Dá-nos antes liberdade para servi-lo sem medo, sem sentimento de culpa, com alegria, com ânimo redobrado, firmes e confiantes no perdão que Deus proporcionou em Cristo, ao que crer e ao que se arrepender. Tu, meu amigo, que ainda não conheces Cristo, que tipo de oposição o pecado tem na tua vida? Fica sabendo que o maior poder que tem é afastar-te da presença de Deus para sempre, se tu não te arrependeres. E tu, meu irmão, que pecado oculto e secreto te continua a perseguir ou a querer dominar, a baixar a tua autoestima
pelas constantes derrotas que tu vais enfrentando. Deposita aos pés de Jesus o que te é difícil suportar. Confia na sua abundante graça. Ele proporciona tudo quanto precisamos para vencermos o pecado na nossa vida. Igreja, que pecados temos nós ocultado que se opõem às bênçãos plenas de Deus no seu corpo? Temos de agir, seja ajudando quem sabemos que está em pecado, seja agindo connosco próprios. Que o sentimento de vergonha, ou receio de julgamento, ou até o teu orgulho, não seja oposição para buscares ajuda com vista ao crescimento e ao bem comum. Por fim, entramos no último ponto, que é consequências da oposição. Nos versículos 23 ao 24. Para quem conhece Coimbra, houve ali um tempo em que a construção de prédios da urbanização Jardins do Mondego, fica ali em frente ao Parque Verde, quem estudou lá ou quem passou por lá, esteve parada por ilegalidades. Não sei se têm a noção de quanto tempo foi, se calhar também não conhecem, mas aquilo esteve parado, bloqueado durante 12 anos. Ou seja, aquilo já tinha começado e ficou parado 12 anos com uma estrutura esquelética em pilares de betão e tijolo à vista. Portanto, aquilo era uma cicatriz ali no meio da cidade que estava em desenvolvimento. E só ao fim de 12 anos é que tudo isso foi desbloqueado e foi dada a viabilidade para então os construtores terminarem o processo. Eu até fui consultar uma notícia do Jornal Público e este empreendimento teve início, que ficou concluído agora já depois do Covid, ele teve efetivamente início em 1990. Portanto, tinha eu 10 anos na altura. É uma obra que, passado 30 anos, fica finalmente terminada, depois de estar embargada 12 anos. Isso é incrível. Então, as consequências deste tipo de oposição foi que a obra parou ali. A obra do templo ficou estagnada. Foi embargada. A obra ficou paralisada cerca de 16 anos, desde o reinado de Ciro até ao segundo ano de Dario, o rei da Pérsia. E durante esse período, os judeus enfrentaram dificuldades económicas e até desânimo. Quero convidar-vos a ler em Ageu, para termos uma noção do contexto em que se tornou este período em que o templo ficou parado. Então, um bocadinho mais à frente, Ageu, o capítulo 1 e os versículos 2 e 4, diz assim. Vou dar um bocadinho mais de tempo para encontrarem. Ageu, no capítulo 1, aí até vou ler logo do início. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? E esta casa é o templo, o edifício do Senhor. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe-o para pô-lo num saquitel furado. O povo, por causa deste embargo, abandonou o foco na reconstrução do templo e passou a cuidar das suas próprias casas.
Eles estão muito preocupados em construir belas casas para si mesmos, mas têm pouco senso de responsabilidade pela casa de Deus, que permanece em ruínas. No entanto, a sua preocupação com o bem-estar material trouxe-lhes pouca recompensa. As suas colheitas são más, as suas roupas são inadequadas, os seus salários não conseguem acompanhar a inflação. Obviamente, chegou a hora não de se voltarem para as suas questões materiais, mas de uma reavaliação radical de toda a escala de prioridades na sua vida. Mas por que é que era, afinal, necessário reconstruir este templo? Porque este templo que seria reedificado e que veio ser reedificado, ele iria apontar para um templo melhor e maior. Jesus. Em João 2, 19, 21 diz: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Sabem, Jesus, que era o Filho de Deus, o Filho do homem, ele enfrentou também muita e diversa oposição e foi logo a partir do seu nascimento. Assim que ele nasceu, foi uma grande oposição que levou à matança de milhares de crianças até aos 2 anos. Então ele enfrentou oposição religiosa. Os fariseus, sendo zelosos defensores da lei judaica, consideravam Jesus como uma ameaça às tradições religiosas. Os saduceus controlavam o templo e rejeitavam doutrinas como a ressurreição, defendida por Jesus. Os escribas tentaram difamá-lo, acusando-o de agir até pelo poder de Satanás. Ele enfrentou oposição política. Ele enfrentou oposição popular lá em Nazaré, não é? Porque aquelas pessoas só estavam dispostas a aceitá-lo como o filho do carpinteiro. Ele enfrentou a oposição espiritual, não é? Quando forças malignas o tentaram impedir de prosseguir com a sua missão. Seja lá no deserto, seja lá até na noite no Getsemane. Enfrentou oposição judicial, sendo acusado de blasfémia, por ele se declarar o Filho de Deus e de ameaçar destruir este templo. Mas sabem, ele perseverou, focado na missão que o Pai lhe deu. Jesus nunca abandonou a sua mensagem ou missão, mesmo diante de ameaças e oposição, até ao momento em que ele disse o quê? Está consumado. Quando confrontado, respondeu com parábolas e ensinamentos que deixavam os seus opositores sem argumentos. E por fim, porventura o teste mais difícil, a sua separação do Pai, quando clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Transformando assim uma aparente derrota em vitória para ti e para mim, e para todo aquele que nele crer. A oposição à obra de Deus não se originou, nem cessou com Esdras nem com Neemias. Ainda que essa oposição tenha sido acompanhada de mentiras, de perseguições, de pressões, de manipulações, a obra de Deus foi bem sucedida, porque a obra era de Deus, não era do homem. E esta verdade deve ser um grande conforto e encorajamento para cada um de nós cristãos. Cristãos de todos os tempos e de todos os lugares, quando confrontados com a oposição à obra de Deus. Quero deixar-vos uma citação de Phillips Brooks. Diz assim: não ores por uma vida fácil, ora antes para seres mais forte. Não ores por tarefas compatíveis com as tuas forças, ora antes por força compatível com a tua tarefa. Então o milagre não consistirá das tuas ações, mas tu mesmo serás um milagre por ação de Jesus na tua vida, maravilhando-te das riquezas que há em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe.